questão era complicada, e eu, por outro lado, também sabia a forma como os ingleses tinham chegado ao Brasil e se aproveitado de nossas riquezas em seus contratos com Portugal. Todo o processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil tinha sido tutelado pela Inglaterra. Meu pai me contava esses fatos na viagem, pois na escola do Sr. Freeze não se falava sobre isso. Afinal, ele era inglês. Entretanto, meu pai sabia bem o que era aquilo, e eu, ao ver ali o que vinha acontecendo, tirei minhas conclusões. Meu pai falava que desde 1808, o número de navios que entraram no Rio de Janeiro foi pelo menos 4 vezes maior do que em 1807, a maioria deles de origem inglesa. E mesmo assim, a Inglaterra ficou furiosa quando Dom João VI fez a abertura dos portos para as nações amigas, já que para ela interessava a preferência nos negócios com o Brasil, como tinha com Portugal desde o século XVII. Também no mesmo ano, entre 150 e 200 comerciantes e agentes comerciais ingleses formavam no Rio de Janeiro uma próspera comunidade inglesa. Eles negociavam de tudo, tinham muitos ofícios e também tinham bancos. Outra coisa é que Portugal era dependente da Inglaterra para defender o Brasil de ataques. Assim, não podiam recusar as pressões que faziam os ingleses. Ainda antes da independência, no Tratado feito de Navegação e Comércio com a Inglaterra, o Brasil era considerado o Império Informal Britânico, daí todo o posicionamento inglês. Por outro lado, em 1830, o tráfico negreiro fora abolido, mas no Brasil isso não surtiu resultado, pois com as plantações de café havia ainda mais necessidade de mão de obra para plantar e colher. Por isso, o tráfico continuava de forma crescente, o que gerava a impressão de termos leis para inglês ver. O tráfico continuava a existir mesmo ilegal, levando o governo brasileiro a decidir em meados de 1840 não só revogar o tratado comercial com a Inglaterra, mas também o tratado para a abolição do tráfico de escravos, considerado contrário aos interesses nacionais ou aos interesses dos senhores de escravo, e à soberania nacional, ou aquela parte do tratado que forneceu aos navios de guerra ingleses o direito de capturar navios negreiros ilegais no alto mar. A reação do governo britânico foi decisiva, provavelmente ilegal e finalmente violenta. Ele introduziu o Slave Trade Brazil Act em 1845, o famoso Bill Aberdeen. Pelo Bill Aberdeen, lei inglesa aprovada em 1845, a Marinha Real Britânica podia atuar de maneira rígida contra o tráfico negreiro, que trazia milhares de africanos para o Brasil anualmente. Ou seja, podia prender os navios de todas as nacionalidades que estivessem no mar com negros. Acontece que no Brasil, a mão de obra para gerar riquezas era escrava. Assim, era complicada a situação. Meu pai ainda me falava da riqueza de um fazendeiro chamado Breves, que ficava na nossa região e que traficava muitos escravos para vender a outros fazendeiros. Tudo isso passou a fazer ainda mais sentido para meu pai, depois que ele voltou da viagem para me encontrar em Edimburgo. Ele chegou a me dizer, pelo que viu, que o interesse da Inglaterra era outro, e não o de humanidade contra o tráfico negreiro, pois eles não eram humanos nem com os irlandeses, quanto mais com outros povos. E o interesse era econômico, pois queriam vender os seus produtos aos escravos, que eram muitos, mas não tinham capacidade de comprar. Meu pai falava muito e tinha uma visão bem apurada de tudo. Eu li os jornais e me lembrava dele, principalmente quando apareceu no jornal sobre a Lei 581, de 4 de setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, que estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos no Império. Ali eu vi as pressões britânicas sobre o governo brasileiro para a extinção da escravidão no país. No entanto, eu perguntava à minha mãe por carta o que estava acontecendo, e ela me dizia que nada tinha mudado. Enquanto fiquei na Escócia, fui me alimentando dessas notícias que chegavam via carta e que apareciam nos jornais, e fui formando minha própria consciência. Também me correspondia uma vez por outra com Joaquim,
meu primo que estava adiantado nos seus estudos. Eu já estava com 20 anos e minha mãe falava por carta do inventário de meu pai e da administração da fazenda, e eu sempre pensava em voltar ao Brasil. Ainda na faculdade, tive acesso à medicina do Sr. Samuel Hahnemann, a homeopatia, que foi criada no final do século XVIII. O Sr. Hahnemann viveu mais de 88 anos, o que era extremamente raro nessa época. Ele nasceu em 1755 e faleceu em 1843, tendo passado a maior parte deste tempo na Alemanha. Nos últimos anos de sua vida, Sr. Hahnemann desfrutou da fama e expandiu o nome da homeopatia em Paris. À época, a cidade mais importante culturalmente do mundo, e dali chegou até Edimburgo. Nessa medicina, eu vi uma possibilidade de ajudar muitas pessoas no Brasil, onde pouco tínhamos tratamento das doenças e o que tínhamos era por vezes muito agressivo. Tudo me passava pela cabeça e uma sensação esquisita, uma saudade cada dia mais forte me fez pensar em voltar. E então, quando chegou carta de minha mãe pedindo todos os comprovantes das despesas, eu, por definitivo, resolvi que embarcaria. Embarquei no vapor em Liverpool. Não queria passar de novo pela cidade, mas não tinha jeito, pois dali é que saíam os navios, os paquetes. Seriam 28 dias para atravessar o oceano e chegar ao Rio, e depois voltar para a Ilha Grande, ou eu ficaria direto na ilha no estado de quarentena. Nessa longa viagem, vim lendo os livros que trouxe e circulando pelo paquete pensando na vida, no ir e voltar, em tudo que tinha visto. Eu, com 20 anos de idade, sabia o que queria, mas ter perdido meu pai tão cedo tinha consequências. Todavia, minha mãe, que sempre fora muito forte, estaria ali me esperando. Quando cheguei, foi dia de festa na fazenda da Longa. Minha mãe preparou a comida mais gostosa e os doces mais saborosos junto com Carlota. Meus amigos primos vieram me receber. Foi um dia caloroso naquele dezembro. E meu primo, Joaquim, não se contentava de tanto querer saber de todas as coisas. Era um menino muito curioso e inteligente. Logo eu estaria completando a maioridade e assumiria as coisas junto com minha mãe e a ajuda de meu tio. No Brasil, as coisas iam se desenvolvendo. Éramos privilegiados com o clima que tínhamos e a boa terra da ilha. Não dependíamos apenas da cultura da batata como os irlandeses. Eu cheguei em 1851 e até 1860 ocorreu o que podemos chamar de surto industrial no Brasil. Foram inaugurados no Brasil 70 fábricas que produziam chapéu, sabão, tecidos de algodão e cerveja, artigos que até então vinham do exterior. Além disso, foram fundados 14 bancos, 3 caixas econômicas, 20 companhias de navegação a vapor, 23 companhias de seguro, 8 estradas de ferro. Criaram-se ainda empresas de mineração, transporte urbano, gás e etc. Não era como o que eu tinha visto na Inglaterra, mas era uma industrialização principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que viraram polos de atração para muitos colonos que ainda não tinham se consolidado em alguma terra. Esses iam para a corte ou outra cidade mais urbanizada, buscando uma melhoria na vida. Para os grandes fazendeiros que plantavam o café, principalmente os do Vale do Paraíba, que eram nossos conhecidos, os mesmos que estavam comprando os títulos de barões, a vinda para a cidade significava que seus filhos poderiam frequentar escolas e faculdades, tomar contato com os jornais e revistas em circulação. Nas fazendas, a mão de obra continuava sendo a escrava. Nesse ponto, pouco tinha mudado, mas eu reparava que nas cidades, um grupo de artesãos e pequenas indústrias vinha se estabelecendo e absorvendo certa mão de obra dos estrangeiros e de escravos libertos. Também eu via pelos jornais que na cidade muitas pessoas usavam escravos para ganhos diversos da lavoura. Tinha escravos vendendo coisas pela rua, tinham outros que eram alugados para cozinhar e fazer outros serviços. Nesse caso, o senhor, o dono, continuava a ficar com o que os pobres homens ganhavam. A cidade mais próxima da fazenda da Longa era Angra dos Reis, e lá já se via, depois do tempo em que estive fora, certo movimento, e até mesmo a ilha na freguesia de Santana da Ilha Grande
em 1871, segundo o Almanac Lemer, já contava com 1.937 homens livres, 2.030 mulheres livres, mais 1.203 escravos entre homens e mulheres, num total de 5.170 pessoas. Uma população bastante grande para uma ilha no oceano. Mas eu sabia que em outras regiões do país não acontecia a mesma coisa. Muitos lugares estavam completamente desabitados. O Rio de Janeiro era diferente da província do Rio de Janeiro. Angra ficava na província sul do estado. Na corte, a cidade era bastante heterogênea, com mansões e palacetes ao lado de bairros miseráveis. Na Rua do Ouvidor encontrávamos as últimas novidades de Paris, mas a febre amarela e a varíola periodicamente dizimavam a população pobre. Uma aristocracia culta e exigente povoava os salões e os espetáculos de ópera. Os barões do café levavam à corte suas famílias e também suas amantes. Nos palacetes de Laranjeiras diziam que se falava francês nas noites de gala, enquanto não longe dali, nos cortiços, a fome e a miséria faziam estragos na população.